Aí vocês fazem reunião, vocês montam aqui, faz isso, slide e tal. Só que prática, velho. O Damião sempre me ensinou, o feito é melhor que o perfeito. Isso é, cara, eu sei como funciona a mente e sabota, meu irmão. O Poder do Hábito é um livro que mostra isso. Você não vai colocar em prática. A não ser que você fale assim, cara, eu vou botar, pronto, acabou. E aí, meu fera, bora para mais um vídeo. Hoje vai ser um dia bem legal. A gente tá segunda-feira, né? Estamos indo para uma reunião, que é a nossa reunião de sócio semanal, essa que a gente faz toda segunda-feira, mas hoje vai ser num lugar especial. Nós somos parceiros do Sicredi, o Sicredi é nosso parceiro, e aqui na barbearia nós optamos por ter todas as nossas operações concentradas numa cooperativa de crédito, como o Sicredi, e já faz algum tempo que a gente é cliente deles. E por que a gente optou por estar no Sicredi? Pelas condições, as taxas e eu sou um cara que eu prezo muito pelo relacionamento, né? Pela a conexão mesmo. E ali vocês vão ver agora no decorrer da reunião, que é um lugar que a gente se sente em casa, né? Não é aquele clima de banco, né? Então é parceria mesmo. E eles cedem a sala de reuniões dele, que tem uma infraestrutura bem bacana, por sinal. E a gente vai fazer nossa reunião lá hoje. O pessoal vai dar uma palavra lá também pra galera ali sobre gestão financeira e tudo mais. E vai ser bem bacana, então acompanha esse vídeo que vai estar top demais. E fica aí uma sugestão para você que quer expandir seus negócios e está procurando um parceiro, né, financeiro, às vezes para alavancar o seu negócio. Sicredi é minha recomendação e hoje é lá que a gente vai estar, então acompanha esse vídeo. Ei, Daniel. Bom, vem conhecer a sala que a gente vai fazer a nossa reunião. Olha que legal esse quarto, ó. Essa sala aqui fica disponível para a gente fazer a nossa reunião. Daqui a pouco o nosso time chega e a gente começa. Toda a infraestrutura já ainda aqui no Sicredi, então bem legal, bem bacana. Ela fica disponível para a gente usar aqui para uma parceria. Olha que legal. Eu já vou montando minhas coisas aqui. O pessoal já está chegando. Daqui a pouco chegou o Damião, Pablo, Henrique, Rafa. E é isso. Beleza, mano? Bom dia. Tá ligado? Tudo bom? Tá à vontade. Obrigado. E aí, galera, tudo bem? Buenos dias. Segunda-feira é o dia que nós só toca a bola para começar o jogo, hein? Campeonato. Até sexta tem que fazer uma goleada aí. Galera, ó, já aproveitando aí, ó, não se esquece de você que tá acompanhando nossos vídeos, se inscreve aí no canal, deixa o like. Você quiser fazer um comentário, dar alguma sugestão de vídeo, o que você gostaria de ver nos nossos bastidores aqui, né? O que te faz falta aí no seu dia a dia que você acha importante a gente estar postando para você? Então deixa seu comentário aí, uma sugestão de vídeo que a gente vai acatar. Quem sabe você não vai ver um conteúdo recomendado por você, né? Vamos junto, clica no botão. E aí, galera, bom dia. Mais uma reunião se iniciando. Logo, logo a galera tá chegando aí pra gente colocar as ideias em prática. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Queremos pedir a tua graça, a tua direção em nome de Jesus. Pedimos que o Senhor nos abençoe, nos dê direção para que a gente possa caminhar aqui para nessa reunião e ter um entendimento de acordo com a tua vontade em nome de Jesus. Amém. O que acontece? A Nath, ela tá com um caminho, né? Que sempre foi esse o caminho da gente. A gente tava conversando agora de manhã, eu e o Rafa, que é de transformar o profissional mesmo. Que o profissional ele vem aqui com a ideia de que ele vai cortar cabelo para ganhar dinheiro. Não que não seja isso. Obviamente é isso que ele vai fazer. Mas a forma como a Nath faz isso hoje é uma forma que não tem em todo lugar, né? É um diferencial. E aqui nesse modelo aqui, esse documento,
eu coloquei aqui nossos manuais, que a gente já existe aqui nesse primeiro ponto, né? Que está na parte de aprender, aí nessa roda aqui, que faz uma espécie de PDCA, né? Que é a missão, visão e valores, atendimento natos, postura, comunicação, aparência, uniforme, toda essa parte que está já no manual do colaborador, tá? Esse é o primeiro contato que o cara tem com a Natus, para ele entender qual que é a essência, qual que é o núcleo da Natus, o que faz a Natus ser quem ela é. Isso aqui é entregue já para o cara que acaba de entrar. Ele acabou de entrar, a gente usa essas ferramentas, o manual de procedimentos, para poder inserir ele já na nossa cultura. Aqui já onde é a trilha de conhecimento, que é a Universidade Natus, entra toda a parte de atendimento, corte, barba, todos os serviços que a gente entrega para o profissional aprender, né? E aqui tem manual em vídeo e tem manual em apostila também. Isso já está pronto. Isso. No plano de carreira, que é os PINs, aqui está aprendiz de júnior, mas é o mesmo, tá? Também, eu estava falando com o Rafa que eu vou montar uma prova para cada cara. Por quê? O que eu estava vendo de dificuldade? Eu estava aplicando uma prova generalizada, né? Ia olhando alguns pontos rápidos para poder só classificar. E eu não achei certo dessa forma porque fica injusto. Porque o cara que ele é um júnior, a prova dele é com base na mentalidade do que é o júnior. Sim, ele vai querer ser um master, né? Mas antes dele ser um master, ele tem que saber ser júnior com excelência, ou um pleno, no caso. Que a ideia do júnior é ele ficar pouco tempo sendo júnior. Se possível, ele já entrar como um pleno. E a prova do júnior, ela ser uma prova, eu não diria fácil, mas que o básico, ele tem que pelo menos gabaritar a prova do júnior. Um adendo, a gente conversou também sobre aquilo que você falou, eu até falei com o Henrique. Não seria interessante a gente colocar essa prova do júnior ou do aprendiz após a entrada dele, porque ou antes dele entrar, a gente já aplicar uma provinha, já para a gente ter aquela margem, igual você falou, pô, Rafa, a gente já vai fazer a entrevista com o cara, já sabendo mais ou menos aonde ele está, e o máximo tem que ser um auxiliar ali do líder. Ele tem que ser um cara que também multiplica a cultura. Então, se a gente passar uma prova para o sênior virar master baseado em 25 perguntas técnicas, a gente só vai provar que ele sabe fazer. Mas será que esse cara realmente ele tá pronto para caminhar do nosso lado ou ele só é um bom cortador de cabelo? Plano de ação executado, digamos assim, porque entrei em contato com o Henrique, com o Edu, inclusive, e de tanto a gente já trabalhar alguns pontos, meio que a barbearia ela já está começando a entrar, os líderes falando assim, né? Eles já estão conseguindo meio que entender o que é que a gente está esperando deles. Tanto que eu falei com o Henrique, na unidade do Henrique, coisas bem pequenas ali que tem que ser trabalhado, mas nada que esteja afetando diretamente nos números, é mais questão de comportamento que do dia a dia não consegue corrigir, o Edu também. Mas o que está chamando a atenção? Por exemplo, uma coisa que eu estava conversando com o Edu e ele me trouxe um feedback de um resultado que está dando muito positivo lá. Que é a questão aqui, ó, por exemplo, vou falar isolado aqui dos produtos, mas também já que a gente destrincha. O Edu, se a gente olhar as planilhas anteriores, que ele não está aqui, ele tinha uma dificuldade muito grande em vender a ideia para a equipe, seja de produto, serviço, cultura, ou o que seja. Ele tinha uma dificuldade muito grande em vender a ideia para a equipe. Às vezes o Rafa vinha, pagava fogo, o Renato vinha, pagava fogo, dava 2 semanas e caía, diminuía. Só que uma coisa que vai destacar aqui no Edu é que ele está conseguindo manter o mesmo ritmo. Então, todo esse acompanhamento que a gente está fazendo toda semana está dando resultado. Todas as ideias ele está conseguindo executar. Porque justamente o Renato acabou de falar que falta para a gente. A gente influencia os outros e na hora que é para a gente mesmo fazer, acaba que deixa passar. A liderança que o Rafa está assumindo agora, a gente já vê que a equipe em si está se comportando diferente, exatamente. Então, assim, não está tendo aquele desempenho, nossa, que está se destacando, porém, dá para ver que já está tendo uma mudança. Então, a projeção para os próximos meses é que esse número da aviação do produto aumente cada vez mais.
A assinatura também tem uma taxa boa, tá com 14 assinaturas vendidas. 307 clientes, sendo a unidade que mais atende clientes. E 17 clientes novos. O que acontece, ó? Porque, muitas coisas eu fazia, era só uma unidade, então eu fazia. E aí, quando foi abrindo unidades, meio que foi se perdendo, porque Fica difícil ninguém fazer faz tudo. mais. Aí, tipo, E até, quem que precisava? você é só Por exemplo, o Casqueiro. Casqueiro, ele foi inaugurado, né? Casqueiro foi inaugurado no dia 10 de março de 2021. 21. Né? Então aqui, ó. Vai chegar. O problema é que isso aqui não pode ficar só na reunião. Ó, eu tinha passado uma tarefa para vocês, por exemplo, da gente fazer um evento esse mês. Então, mas a gente ficou um pouco perdido nisso, mano. Porque Entendeu? Qual era o objetivo do A evento? gente tá ainda esperando pelo Renato. Era o objetivo do evento. Era o quê? Era a gente fazer um evento para eu entrar só no final, tal. vendendo a ideia da Natos como algo positivo para a gente ficar mais fácil de contratar barbeiro. Mas se eu não encabeçar, vocês não fazem. Então isso só mostra o quê? Eu vou ser bem taxativo. Só mostra que vocês não estão prontos para ser dono de nada. Vocês aqui, vocês todos aqui, vocês têm título de dono, mas vocês não são dono. Vocês não se comportam como dono, nenhum de vocês. É verdade, eu penso que todo Nenhum. Vocês gostam mais do status do que de realmente ser dono. Aí vocês fazem reunião, vocês montam aqui, faz isso, slide e tal. Só que prática, velho. O Damião sempre me ensinou, o feito é melhor que o perfeito. O feito é o melhor que o perfeito. Cara, comportamento de dono vai desde pegar a vassoura no domingo, se tiver aqui no domingo e dar um geral na barbearia, tem que ir, pô. Mas se não tem faxineiro, o dono faz. Se queimou a lâmpada, não tem quem troque, o dono troca, mano. Esse é comportamento de dono. Se vocês saírem daqui hoje e montar um negócio isolado, carreira solo, vocês não tem o que fazer, pô. E aí se você falar pra mim, mas aí se eu tivesse que sair e fazer, eu ia fazer. Então prova que vocês não merecem a oportunidade que foi dada. A única coisa que eu quero em troca é dividir um peso. A única coisa que eu queria em troca, eu tô aqui até desabafando aqui, eu queria só dividir um peso. Não, mano, mas os caras me ajudam a carregar. Eu boto uma tarefa na mão dos caras e sai. O bagulho acontece. Esses dias, cara, eu tava pensando aqui até nos bagulhos do seu Elias. O dono tem um comportamento, cara. Esse dia o seu Elias botou um vídeo dele e a mulher dele lá pra Minas Gerais. Lá tem tudo, tem faxineira, tem tudo. A Lisa viu o cliente cortando cabelo, um monte de cabelo baixo, ela pegou a vassoura e foi varrer. O seu Elias entrou na cozinha, tinha não sei o que lá, ele pegou, foi lá e lavou. Ele falou, tá vendo, galera, isso aqui é comportamento de dono. A excelência, ela tem que fazer parte, cara. Eu nunca vi um milionário que faz as coisas meia boca. Eu nunca vi, cara, a não ser o ladrão. E o ladrão, ainda para ser milionário, ele faz bem feito. Ele faz bem feito. O que faz a gente crescer, o que faz a gente evoluir, a gente financeiramente também, a gente prosperar, é o comportamento e não o título, pô. Senão, mano, a gente vai ficar igual certos barbeiros que já passou aqui, que gosta mais do título do que... Cara, gosta do título só. Que é um título, eu boto um crachazão aqui, ó, pra vocês, ó, CEO. Eu não ligo pra título não, pô. Porque senão a gente fica posando de dono. Mas... cara, e o comportamento? O que faz evoluir é o comportamento. Se não tiver comportamento, o comportamento nasce aqui, ó. E se não tiver... eu não tô... Você tem que começar das coisas pequenas, mano. É das coisas pequenas. É olhar a barbearia suja e aquilo te incomodar. Te incomodar quando tu vai querer arrancar os cabelos. Falar, não, mano, isso aqui tá errado. Porque tu não entra numa barbearia próspera, num estabelecimento próspero, e tu encontra desse jeito. Tu vê os caras têm comportamento. Começa a ver, mano. O Lincoln, seu Elias, Rafael Barro, Bruno da 23. Começa a olhar pra eles, pra tu ver o que eles têm em comum. O comportamento deles é parecido. Então, vamos transformar essas reuniões, cara. Que essas reuniões que a gente está fazendo é um passo enorme. Evoluiu pra caramba já. A gente ficava só batendo papo. Hoje, vocês já me trazem coisas. Vocês já me trazem resultados. Assim, de mostrar, de montar. Só que o que precisa? Precisa de ação, cara. Precisa de prática, precisa de comportamento de dono. Senão, nada vai fazer sentido. Nada. Nada.
Você tem comportamento, né? Beleza? Eu gostaria de sugerir para vocês o seguinte: lembra, o conceito de oceano azul, diferenciação, não basta a tribo entender isso. Tem que todo mundo estar de Por quê? Por exemplo, o que o Renato estava falando agora é o mesmo problema do Neymar na seleção, só tinha um cara. Viu que o jogador lá falou? Falou assim, cara, é sacanagem isso que estão fazendo com o Neymar, porque no meu tempo tinha Ronaldo, se o Ronaldo não fizesse, tinha o Roberto Carlos, se o Roberto Carlos não fizesse, tinha o Cafu, se o Cafu não fizesse, tinha o Rivaldo, se não tinha o Ronaldinho Gaúcho, pô, agora só um cara fazendo gol, é só marcar o cara. Acabou. Então, por exemplo, não adianta eu jogar bem, pra caramba, eu fazer gol, são os caras, dois caras me marcar, acabou. Só ainda vai dois caras marcar, acabou. Por exemplo, assim, vocês não precisam ser especialista, mas só precisa ler esses conteúdos. Só precisa ler a respeito, porque quando eu falar, tipo assim, vocês vão conseguir concluir lá, vocês vão fazer. Porque senão vai ficar assim, eu vou trazer um assunto, pô, vai ficar legal, mas vocês não vão dar continuidade. Eu sei que não vai conseguir dar. Entendeu? Por exemplo, alguns artigos, eu vou até colocar lá no grupo lá, e a tendência, cara, eu sei como funciona a mente, sabota, meu irmão. O Poder do Hábito é um livro que mostra isso. Você não vai colocar em prática. A não ser que você fale assim, cara, eu vou botar, pronto, acabou. Tem que ser uma resistência. E por quê? Porque a diferenciação vai fazer a diferença na hora, cara. Por exemplo, o nosso Rota 99, os caras não vão conseguir copiar, mano. Por quê? Porque a mente nossa lá dentro, o efeito que vocês tiveram lá com o Marcos, independente se for isso ou não for aquilo, mas teve um efeito que vocês começaram a contagiar todo mundo. fato. Não foi? Contagiar todo mundo. Essa febre tem que ter aqui, pô. Só que a gente, cara, a gente não dá valor pro que a gente tem, mano. A gente tem o ser humano, cara, principalmente brasileiro, ele não valoriza o que ele tem, ele vai pagar lá no cara, lá no Conchichina, para ele falar um negócio que até você já sabe. Acabaram de ver um resumo de tudo que houve aqui. Lógico que vocês não viram a reunião na íntegra, porque foram quase 3 horas de reunião. Mas é isso, é um pouco do que a gente trata nessas reuniões estratégicas aqui, junto com o time de sócios danados. Então fica de olho nos próximos vídeos. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no nosso canal. Tamo junto e até o próximo.